Salve! E eu estou aqui dando um bom dia, uma boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para você que está vendo esse vídeo. E o meu nome é Mate e sejam bem-vindos a mais uma parte de Code Geass. Essa aqui é uma parte extremamente importante, onde tem um dos melhores episódios do anime, onde o Lelouch passa por um conflito interno imenso em sua mente. E então, sem enrolar muito, vamos direto para a transição. Bem, o Lelouch saiu bem fisicamente, mas muito mal mentalmente depois do que ocorreu no último episódio, sabendo que a decisão de Nunnally e também os seus ideais batiam de frente com o que o Lelouch queria pra ela. Ele sabia que Zero, ou seja, ele mesmo, estava no caminho da sua própria irmã. Geralmente o Lelouch conseguiria achar um contorno para isso, porém agora o seu emocional estava barrando o seu racional. E então a Nunnally é apresentada oficialmente para a Área 11, e a primeira impressão sobre ela era de uma jovem com claras limitações, deixando até mesmo Cavaleiros Negros não sentirem ódio por ela, mesmo ela sendo uma princesa de Britânia. Porém, no meio do discurso de apresentação dela, ela aproveitou para mostrar a sua ideia de recriar a zona administrativa do Japão que a Eufímia havia tentado anteriormente, expondo seus ideais igualitários e que sabe o que ocorreu na antiga tentativa, mas acha que ocorreu algum engano para acontecer o que aconteceu, pedindo ajuda de novo dos Cavaleiros Negros para tentar dar certo essa zona administrativa e que admite os erros anteriores de Britânia e quer corrigi-lo, mas ainda acredita que a Elf não fez nada de errado e deve ter algum mal entendido aí. O Lelouch estava extremamente deprimido, como eu falei anteriormente, e certo de deixar de ser Zero e abandonar a sua luta após esse conflito que ele estava tendo, jogando inclusive o seu celular fora para não entrar mais em contato com os cavaleiros. E enquanto ele estava num trem sozinho com seus próprios pensamentos, o Hollow entrou na cabine desse mesmo trem e com seu guias coloca o vídeo da Nunnally para ver qual relação o Lelouch tinha, que óbvio ficou apavorado e saiu correndo dali. Ele estava tão quebrado que fez isso aí enquanto ria que nem um retardado, e ele aproveitou isso também para roubar a reframe desse traficante e ir até a zona onde recebeu o guias pela primeira vez, ou seja, Shinjuku, e estava pronto para usar aquelas drogas para se livrar desses seus conflitos internos e relembrar de coisas do passado. Porém, a Kalen chega nessa exata hora. Ela sabia que o Lelouch estava fragilizado por Nunnally e que um local que provavelmente ele estaria era exatamente onde o Zero nasceu, e foi assim que ela conseguiu achar ele. Então foi até lá e o encontrou. Revoltada quando viu aquela cena, tira a droga da mão dele e diz que e daí se ele fracassou? Não tem o porquê dele ficar assim, que era só ele tentar novamente de novo. Porém o Lelouch estava tão lelé da cuca que ele tenta fazer isso aí, mano, pra esquecer de tudo. Bicho safado. Pelo amor de Deus. Ela, óbvio, bate nele por ele tentar se aproveitar dela e diz para ele acordar para a vida, que agora ele não era apenas o Lelouch, mas sim também ele era Zero, aquele que mostrou aos cavaleiros que o sonho deles não era impossível, e implora para ele continuar a enganar os cavaleiros como sempre fez e interpretar o papel de Zero com toda a vontade até o final, e sai dali. E logo após ela sair dali, apareceu o Hollow falando que o melhor para ele fazer era abandonar tudo e voltar a ser um estudante normal ao seu lado, que isso seria benéfico até mesmo para a Nunnally. E então o Lelouch voltou com o Hollow para a escola e estava achando que seus amigos já haviam ido para uma excursão que a escola estava planejando há algum tempo, mas para a surpresa deles, eles não foram e decidiram soldar os fogos que eles iam levar para aquela excursão ali mesmo, e dizem para o Lelouch que é óbvio que eles não iriam sem um de seus amigos, não o abandonaria para ele não ficar sentindo-se sem companhia. O Lelouch então, vendo aquela cena, finalmente acalmou a sua cabeça e percebe o quão felizardo ele é, só por ter amigos como eles, e até outros que não estão ali no momento, como a Nina, a Nunnally e o Suzaku. Lembrando de algo que o Suzaku há muito tempo disse a ele, que se pudéssemos dar uma forma para a felicidade, ela seria como o vidro, porque por mais que não percebemos, ela sempre está lá, bastando apenas mudar um
pouco o ângulo do vidro para refletir o que trazia essa tal felicidade. E se lembra do desejo de Nunnally e como esse mundo ideal está próximo dele, mesmo com essas memórias falsas. E então ele prometeu que irá outro dia soltar fogos com seus amigos também. E percebe o óbvio, a sua batalha atualmente não se resumia apenas a Nunnally, e sim, claro, a sua identidade como Zero. E algo interessante de se notar é que nessa cena vemos que o poder de Charles não é absoluto e não esquece de tudo como um todo que aprenderam ou vivenciaram com a pessoa, porque a Shirley ainda conhecia e sabia como fazer origamis, por mais que não se lembrasse como ela aprendeu isso, porém ela sabia até do significado de fazer desejos com os origamis, como a Nunnally havia dito quando ela fez aquele desejo dela com o Lelouch no começo do anime. E bem, voltando um pouco no tempo, antes da Kallen ver o Lelouch, os cavaleiros estavam discutindo e não acreditando em Yuffie. E aqui vai o momento comédia aí, porque eu não deixaria de falar que a Kaguya, por mais que quisesse se casar com o Lelouch, ela ainda concordava em ter outras. Só citando isso aqui porque eu não tanquei isso não. E a Nunnally diz para o Charles que ela decidiu ser responsável pela Área 11, especialmente agora que o Zero ainda estava nativa, porque ela cansou de apenas ser protegida pelo seu irmão e que não quer tomar uma decisão vergonhosa, sabendo que ele, aonde quer que ele mesmo esteja, está a olhando e a protegendo mesmo assim. E bom, por mais que a Nunnally queria a colaboração dos cavaleiros, o Suzaku mente para ela, pois estava envolvido numa operação contra os cavaleiros, onde localizaram um navio irregular que estava no mar e que tinha a suspeita de serem os Cavaleiros Negros, e então foi até lá com uma frota inteira atrás deles, alcançando o navio e avisando que daria 10 minutos para eles se renderem. Os cavaleiros usaram esse intervalo para embargar num submarino, e quando acabou o tempo que o Suzaku havia dado, o barco que eles estavam imediatamente é explodido pelas tropas do Suzaku. E prevendo que eles provavelmente fugiriam no submarino, o Suzaku mandou diversos Nightmares aquáticos e também atirou diversos torpedos. E quem estava no comando dos cavaleiros agora era o Todo, que ordena para o submarino não se mover para eles não serem facilmente encontrados pelos radares. Porém, o submarino estava sofrendo claros danos dos torpedos. E nesse momento, o Lelouch entra em contato com eles novamente e começa a dar ordens novamente. Pede para eles baixarem a vela do submarino e se moverem até determinado ponto em um mergulho súbito. E que quando eles chegassem nesse local, atirassem diversos torpedos para frente com um timer de 40 segundos para a explosão. E quando eles fizeram isso, a localização deles obviamente ficou exposta no radar dos navios de Britânia, e então atraiu eles até lá. E o Zero, depois disso, pede para os cavaleiros abaixarem as âncoras do submarino e se prepararem para o impacto. Ele pediu para eles atirarem com esse timer, pois os torpedos estavam destinados até uma extratora de hidrato de metano que havia naquelas águas, que ao ser explodido e entrar em contato com a água, fez uma série de bolhas gigantescas que engoliu os Nightmares aquáticos e até mesmo usaram os próprios torpedos inimigos contra eles. E então o Zero apareceu no horizonte nos braços de um Nightmare que estava sendo pilotado por Hollow. Os 3 Night of Rounds então que estavam flutuando no ar vão com seus Nightmares até o Zero, e o Suzaku ameaça atirar nele. Porém o Zero diz para ele não fazer isso, pois iria infringir algumas leis de Britânia, porque ele havia concordado em escutar sobre a proposta que a Nunnally havia feito anteriormente. E bem, dentro dos cavaleiros já era possível ver divergências de pensamentos muito mais óbvias que anteriormente contra o Zero, sendo que até Todo estava pensando em o trair se os seus interesses forem contra o Japão, mas o Zero mandou o famoso confia para eles. A grande maioria dos japoneses, entretanto, não acreditaram nessa zona, principalmente após o massacre que aconteceu anteriormente, né? Então não havia muito motivo deles acreditarem. E também ficamos sabendo finalmente como a Nina não explodiu aquela bomba inteira, pois ela havia apertado o botão naquele momento, mas o protótipo que ela havia feito da bomba havia falhado e não ocorreu essa explosão. E então, após esse acontecimento da Black Rebellion, ela foi recrutada por Geneseo para fazer parte da equipe de ciências e atualmente estava estudando mais sobre como fazer esse protótipo funcionar. E Geneseo esse que estava há pouco numa guerra na Europa
e que havia terminado em um acordo com a França. E é possível notar como os Nesnail trabalhava, que os seus métodos não eram de forçar uma vitória contra os outros países, pois sabia que isso traria algumas consequências como o próprio terrorismo, já que a própria Área 11 é um exemplo do que poderia ocorrer se não tivesse como um acordo entre a população e Britânia, né? E então houve uma reunião entre Zero, Suzaku, Anya, Jiro e uma supervisora da Nunali. E até mesmo Lloyd estava naquela reunião. Esse que perguntou para Zero se ele era a mesma pessoa de um ano atrás que sumiu. Porém, o Zero deixa a resposta no ar e responde que o título de Zero tá mais para uma ideia do que uma pessoa em si. E que também havia mobilizado 1 milhão de pessoas para irem até essa zona. Mas a condição para levar essas pessoas era apenas uma: que eles dessem a chance do Zero ser exilado do país sem ser preso. Como se ele tivesse disposto a trair os cavaleiros em troca da sua própria liberdade. Só que Britânia estava planejando usar isso para que, quando o Zero revelasse que ele queria ser exilado, né, ocorrer alguma rebelião por causa dessa traição, e isso seria um motivo para atacar os Cavaleiros Negros que estariam localizados em apenas um local. Porém, vamos lá. E o Lelouch dá a garantia que irá cumprir a sua promessa com Rolo e que eles viverão naquela escola como irmãos e protegerão também a mesma, não envolvendo ela em nenhum conflito. Porém, que ele também não podia ignorar Britânia atualmente. E o Rolo só está concordando em ajudar o Lelouch porque sabe que se ele for desmascarado ou se a traição do Rolo for descoberta, além do V2 matar o Rolo, a escola também seria afetada e provavelmente destruída. E o Suzaku, cara, ele era odiado pelos japoneses, tanto que deixa entender que diariamente ele era vítima de alguns terrorismos e ele só não deixava ser morto por esses terrorismos por causa do guias do Lelouch. Inclusive, quem o atacava geralmente era executado, né? E então o evento começou, e quem estava também no evento era a Violeta, que estava procurando uma chance de ver o Og novamente. E aquela consultora da Nunali começa a falar os transmitis legais que aconteceria nessa zona, anunciando que todos que entrassem nela terão as acusações criminais que tiveram diminuídas em um nível, com exceção do Zero, que não seria perdoado, mas sim exilado do país. E então o Zero apareceu no telão agradecendo e perguntando para Suzaku o que significava ser japonês, uma nação, um território ou tinha a ver com o sangue. E a resposta de Suzaku foi que ser um japonês vinha do coração, o que o Zero concordava, porque enquanto as raízes de sua cultura estiverem no seu coração, você seria um japonês, não importa da onde veio. E é legal também ver que o Suzaku, minutos antes desse diálogo, foi nos mostrado treinando no dia anterior com uma roupa tradicional japonesa, mostrando que os costumes dele não haviam mudado. E nesse momento, um fumaceiro enorme veio direto da plateia, e é notável dizer que todos ali estavam com uma mala, e foi dali que veio essa fumaça. E quando o nevoeiro dissipou, todos estavam vestidos de Zero. E o Zero original, que estava no telão, diz para todos os Zeros que estavam ali para seguirem as ordens da vice-rainha e fossem exilados do país, e que não importa aonde eles forem, eles sempre serão japoneses. E aqui vemos que o Lelouch estava 2 passos à frente de Britânia nisso, né? Até porque o próprio plano de Britânia usar uma rebelião contra eles não deu certo. E para transportar essa quantidade de pessoa, que o anime fala que era mais de 1 milhão de pessoas, e o que eu duvido, eu acho que o anime exagerou um pouco, ele usaria um navio iceberg, que era um navio gigantesco com um iceberg, então tá, né? Que ele havia conseguido após pedir um favor ao Shingeki, esse que havia saído do país mais cedo e aparentemente possuía alguma doença crônica porque ele estava tossindo sangue. E esse era o plano perfeito para o Lelouch, já que se ele tirasse os Cavaleiros Negros do Distrito 11, ele não teria que lutar contra a Nunali e ela estaria livre para lidar com qualquer assuntos que ela tivesse. O Suzaku então estava sofrendo uma pressão gigantesca dos soldados, que estavam achando isso um absurdo liberar tanta gente de uma vez só. Por mais que quando houve a reunião, né, o Zero meio que se apresentou como uma ideia. Então dava brechas para
todos ali também se identificarem com a ideal do Zero e serem exilados por causa disso, né? Porque eles eram Zero. E então, aquela consultora da Nonali que estava puta pelo que estava acontecendo, queria começar outro massacre. Quando Suzaku viu que ela ia mesmo fazer isso, se lembrou na mesma hora do que a Eufímia havia feito e então parou ela e pediu para nenhum soldado atirar, já que as ideias da Eufímia e da Nonali ambas eram de perdoar o Zero desde o início, dando também a desculpa que se a promessa que deram a Zero não for cumprida, então ninguém mais confiaria neles, né? E o Suzaku então pede para o Zero prometer cuidar dos japoneses que seriam exilados, e o Zero também pediu algo para Suzaku, para que ele cuidasse dos japoneses que decidiram ficar na área 11, com os dois concordando com esses termos e então saindo dali. E esse plano obviamente só funcionou porque o Lelouch conhecia muito bem a personalidade do Suzaku e sabia que ele não permitiria outro massacre. E quem também estava naquele navio iceberg era a Sayoko, a empregada do Lelouch, que ele também se revelou para ela sendo o Zero anteriormente. E bem, os nobres eunucos da Federação Chinesa deram a eles uma ilha artificial para se abrigarem, mas logo seria provado do porquê eles terem aceitado tão fácil dar abrigo aos Cavaleiros Negros. E a Índia era uma das dependentes da Federação Chinesa, porém ela estava tentando uma certa independência dela e por isso também eles estavam dando algum apoio, como a própria Hakusha tá indo lá nesses últimos tempos. E chegou os suprimentos de novos Nightmares tecnológicos e também receberam uma aeronave que tinha um sistema de defesa parecido com a da Avalon, ou seja, aquele escudão, né? E então em uma sala o Lelouch estava convidando a Kallen para quando tudo isso terminar, os dois irem ao colégio novamente. E também temos o frame lendário da C2 comendo pizza. Quem nunca viu esse frame, né? Mas enfim, quando isso estava ocorrendo, eles são informados pela Kaguya que os eunucos estavam planejando fazer um casamento político entre a Imperatriz com um dos príncipes de Britânia, exatamente o primeiro príncipe, o Odysseus, que já não bastava ser contra a vontade da própria Imperatriz, a diferença de idade era meio que gigantesca, né? Já que ela era apenas uma criança de 13 anos e o Odysseus tinha 32. Alô, Polícia Federal! Isso deixa o Lelouch extremamente irritado por Britânia ter agido antes dele, já que ele também estava pensando em fazer alguma coisa em relação à Imperatriz. Alguma coisa no sentido de sequestrar ela como refém, no caso. E sabia que a Federação Chinesa havia aceitado eles lá por possivelmente entregar eles como um presente político de casamento para a Britânia, né? E sabe que quem muito provavelmente estava por trás desse plano era o próprio Sneasel. No mesmo dia ocorreu uma festa em comemoração a esse casamento, e lá tinha diversos rostos conhecidos de Britânia, e também esse cara chamado Canon, que era conselheiro de Sneasel na vida pessoal e privada. Ele gosta. E o Lloyd levou a Millie também por pressão do Suzaku, e a Imperatriz estava perceptivelmente desconfortável com a situação que estava ocorrendo. E o Shingeki e seus amigos estavam divididos, pois sabem que os eunucos venderam a própria nação em troca de títulos de nobreza em Britânia. Porém, sabe que causar uma revolta contra isso resultaria em uma guerra contra a Britânia. E essa escolha é particularmente mais difícil para Shingeki, já que 6 anos atrás ele havia sido salvo da execução pela Imperatriz, que teve piedade dele. E desde então ele se dedicou para protegê-la, e ele havia prometido a ela também que a levaria para fora do castelo onde ela ficava, já que esse era o sonho dela, conhecer o mundo exterior. A Kaguya também havia sido convidada para o casamento e levou com ela Zero e Kallen, gerando um grande alvoroço no salão de festas. A Nina e a Millie estavam conversando no lado de fora e por isso a Nina não agiu por agora, e ela estava mais irritante do que nunca, já que ela deixou a timidez de lado para ser uma bicha histérica que ficou dando hate gratuito na Millie só porque ela disse que sempre estaria ao lado da Nina. E a Nina, quando ouviu isso, a chamou de hipócrita e mulher sem ideais, que se esconde atrás da sua própria família, e a prova disso ela era estar com Lloyd naquela noite. E na cabeça perturbada da Nina, ela achava que a Millie sempre a menosprezava, e pede para que ela reconheça que ela mudou. E quando ela voltou para o salão,
ver o Zero. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho no tempo, porque após chegar no local, o Zero é hostilizado pelos chineses. Porém, Shinezeo pede para nenhuma violência ocorrer naquela noite. E então o Zero o desafia para uma partida de xadrez. E se o Zero vencesse, ele queria que o Suzaku se casasse com a Kaguya, e se não, ele revelaria sua identidade para todos ali presentes. E então Shinezeo aceitou a batalha. E aqui temos a confirmação que da antiga 6 casas de Kyoto, apenas a Kaguya estava viva. Até mesmo Kirihara havia sido executado depois da Black Rebellion. No xadrez, jogo ao qual Lelouch nunca venceu Shinezeo, estava extremamente parelho até o Lelouch mover o rei, dizendo seu ideal que um rei tem que se mover para seus súditos o seguirem com confiança. Shinezeo gostou da fala do Zero e fez o mesmo, indo até mesmo além, movendo o rei para um óbvio checkmate, onde os dois reis estavam um na frente do outro. Era só o Lelouch mandar o rei pra frente que acabaria o jogo. Porém, o orgulho do Lelouch não deixa ele vencer esse jogo entregue e desfaz o checkmate, com o Shinezeo falando que entendeu um pouco mais da personalidade e ideais de Zero nesse jogo, e que o Imperador Charles no lugar dele teria aproveitado o checkmate. Porém, o jogo foi interrompido por Nina, que tentou ir para cima do Zero e fazer um atentado ali. Porém, foi impedida por Suzaku e Kallen. Essa que fazia o tipo do Gino, só queria falar isso mesmo porque eu achei engraçado. E então, a Nina, para diferenciar, né, faz mais outro chilique com falas indo agora pro lado racistas. E então o Shinezeo considera aquele jogo inacabado e pede para o Zero não comparecer na cerimônia de casamento que ocorreria no dia seguinte, que agora ele não seria salvo por um jogo de xadrez. Porém, o dia chegou e o Zero nem precisou agir direito, pois o Shingeki havia tomado sua decisão e foi até o casamento impedi-lo, usando como pretexto que o casamento não era o desejo do povo. E então a Imperatriz comemorou quando viu aquilo e demonstra se lembrar da conversa e da promessa que os dois fizeram 6 anos atrás. Enfim, a algazarra toda que o Shingeki causou apenas facilitou o Zero a dar o seu próximo passo, já que ele apareceu do nada e usou a Imperatriz como refém ali mesmo. E então todo apareceu e ia capturar Shinezeo com o Nightmare dele, porém o Suzaku chegou na hora e os dois vão para o céu lutar. E o Zero pega a Kaguya e a Kallen que estavam na cerimônia de casamento e sai dali com a Imperatriz como refém. E na batalha que estava acontecendo, o Zangetsu de o Zangetsu de Todo era o Nightmare com a mesma tecnologia do Guren, possuindo um escudo. E ele também usa como vantagem a cidade, ficando na frente dela e impossibilitando o Suzaku de atirar por medo de ferir civis. E aproveita que o Suzaku se distraiu ao ver o Zero para quebrar o levitador do Lancelot e recuar. O Zero tenta convencer a Imperatriz com suas palavras de que os Estados Unidos do Japão é um país que Zero estava tentando fazer, conquistando com seus ideais de uma união de Estado, inclusive estados chineses. Porém, ela não estava aparentando entender muito o que o Zero estava dizendo, afinal ela tinha 13 anos, né? Então, os cavaleiros atraíram as tropas chinesas que estavam atrás dele até uma ravina e lá fizeram uma emboscada. E depois o Zero foi até a aeronave deles. E ao perder as tropas, os eunucos não veem outra alternativa senão falar que perdoariam o que o Shingeki fez se ajudassem eles nessa batalha contra o Zero liderando as tropas. Ele então prevê aonde o Zero iria estar e vai até lá com um Nightmare chamado Shenhu. A Kallen então vai com Guren combater ele mesmo sem muita bateria. E a Rakshata reconhece aquele modelo do Shenhu. Ela o construiu simultaneamente ao Guren, mas abandonou o projeto pois não encontraram nenhum piloto que conseguisse pilotá-lo com eficiência. Porém agora tinha um, né? E então os dois lançam a onda de energia e por um segundo pareceu uma luta de Dragon Ball. Enfim, os cavaleiros estavam planejando ir à Índia, pois achavam que eles dariam algum abrigo para eles. Porém, agora duvidaram se eles não deram esse protótipo de graça para a Federação Chinesa e estavam desconfiando até da própria Índia. E então, na batalha, o Shenhu consegue pegar o Guren com o gancho e
a própria Kallen ia utilizar isso contra o próprio Shingeki, porém a bateria do Kuren acabou na hora e ele então utiliza a Kallen como refém, indo até as tropas chinesas que estavam no local. E enquanto o rádio funcionava, o Lelouch tentou alimentar as esperanças de Kallen, dizendo que vai fazer de tudo para resgatá-la. O Jet Heart achava que era imprudente mostrar este favoritismo em direção a Kallen e que perdas são normais em guerras, porém o Lelouch, com a desculpa que a Índia não era muito confiável, falou que então era melhor eles ficarem ali e lutar ali mesmo. Indo para o outro lado, a Anya, em um momento que estava mais calmo, estava mostrando algumas fotos que tirou no festival para a Millie. E ela percebe que em uma das fotos estava o Lelouch. E ela também mostrou a foto para o Suzaku. Eu só não sei como ele não reconheceu a C2 que estava numa delas. E a Anya, inclusive, parecia conhecer o Lelouch de um tempo atrás, já que possuía uma foto dele criança no celular. Voltando para a batalha, os Nightmares dos Cavaleiros eram melhores que os da Federação Chinesa, e o Todo estava lutando com o Shenhu lá no alto. E o Lelouch estava achando que pelo fato do terreno ser amplo e sem nenhuma falha geográfica, bastava-lhe apenas prever a estratégia do adversário, que seria ele atacar pelo centro. Porém, isso foi um engano dele, pois, assim como no Brasil ocorre os desvios de verbas em obras públicas, na Federação Chinesa, que o anime trata como uma federação comandada por eunucos ricos que cagam para a população pobre, claro que não seria diferente, pois aquele terreno foi uma obra mal feita do Estado, e o solo era uma porcaria, e quando chegou a água de um rio ali perto, o solo virou uma espécie de areia movediça que prendeu alguns Nightmares inimigos, inclusive o Todo, e as tropas chinesas usaram isso para avançar em direção à nave e atirando em seu motor. E o Lelouch então é obrigado a admitir a derrota que ele teve contra Shingeki e o vê como uma pessoa abençoada, alguém que possui uma mente tão inteligente quanto a dele e habilidades físicas e de Nightmares tão boas como o Suzaku, um cara duplamente abençoado. A nave tinha canhões Hadrons, que foram usados para destruir o flanco que estava atacando a nave, e então eles usam esse momento para fugir dali, com Todo resgatando os que ficaram no campo de batalha e os reorganizando para recuar. Os cavaleiros então foram até o mausoléu que servia como tumba para 88 antigos imperadores da Federação Chinesa, ficando lá pois acreditavam que poderiam negociar com os chineses, que pensariam duas vezes antes de atacar aquele local tão importante para a nação. Porém, não foi isso que aconteceu, já que eles começaram a atacar com a desculpa que eles poderiam enterrar a Imperatriz já ali, né? E se o Lelouch cometeu um erro ao trair o Shingeki anteriormente, os eunucos cometeram o mesmo agora. Só que é uma situação muito pior e mais burra dos eunucos, né? Já que o Lelouch não tinha ideia que o Shingeki possuía uma tática tão boa. Porém, eles já haviam visto que o Shingeki era capaz de, mesmo assim, fizeram isso, né? Mandando prender seus comparsas. E para piorar, os Knight of Round se meteram no jogo e Zero desesperado pede para Jet Heart preparar a carta na manga. O Shingeki estava sendo atacado por Gina enquanto o Todo liderava um esquadrão aéreo para lidar com os helicópteros da Federação Chinesa. E até mesmo a C2 estava dentro desse esquadrão, com Lelouch pedindo para, caso a situação apertasse muito, ela fugisse. E a Anya estava cuidando dos rebeldes da China, e só não usou seu canhão Hadrão no mausoléu porque Britânia estava evitando dar o golpe final na Imperatriz para não haver nenhuma crise diplomática. E o Zero então entra em contato com os eunucos e admite a sua própria derrota e pede para eles pararem o ataque, senão a Imperatriz morrerá. E a resposta deles foi que tanto faz, já que para eles a Imperatriz é apenas um sistema, só precisava substituir ela por outra marionete, e eles admitem que venderam o território por títulos, não se importando com o povo da Federação Chinesa, os chamando de formiga que não precisavam de atenção. O Zero então fala que eles são podres por venderem o próprio país e traírem o próprio povo, e essa conversa terá um impacto no futuro, mas então voltaremos então à batalha. A nave estava sendo bastante bombardeada, e a Imperatriz, já farda de toda essa batalha, consegue sair da nave e pede para que eles parassem com essa batalha. O Shingeki viu a Imperatriz fora da nave, porém, ao se distrair, ele perdeu
um de seus flutuadores. E antes de todos os eunucos atirarem na Imperatriz, o Shenhu conseguiu ir até ela e defender ela dos tiros. Porém, era óbvio que ele não aguentaria toda essa quantidade que estava vindo em cima dele. Ainda mais que a defesa era a única opção dele, porque a doença dele estava atacando justo naquela hora. E no desespero pede para alguém salvar a Imperatriz. E então o Zero atende esse pedido saindo da nave com um Nightmare diferenciado. Esse Nightmare se chamava Shinkeru e além de ter os mesmos escudos do Gawain, tinha um ataque que combinava um espelho e um raio, refratindo as luzes em diversas direções, sendo um bom golpe contra tropas espalhadas, digamos assim. E claro, ele parou também todos os tiros que estavam indo em direção à Imperatriz. E então o Zero após isso tenta recrutar o Shingeki, que ele não o quer como um simples subordinado, pois reconhece o potencial que ele tem de liderar uma nação inteira. E que naquele momento ele não queria salvar apenas Shingeki e a Imperatriz, mas também a Federação Chinesa inteira, dizendo que o destino de uma batalha não é dita pelas táticas, mas sim pela estratégia. E acontece que o Zero ter entrado em contato com os eunucos para admitir a própria derrota não era por acaso, era uma estratégia que ele fez, pois ele havia gravado toda a conversa que tiveram e vazado na internet através do Jet Heart. E quando a população inteira chinesa viu aquilo, se revoltaram e começaram uma rebelião em diversos cidades chaves da Federação Chinesa. O que o Zero estava fazendo basicamente era usar a própria população da Federação Chinesa contra os eunucos. E indo para a batalha que estava ocorrendo, a C2 e aquela mulher das lâminas estavam atacando a Hanya, porém alguma coisa estranha ocorreu nesse momento, que quando a C2 com seu Nightmare tocou no Mordred, que era o Nightmare da Anya, ambas a C2 e a Anya tiveram aquelas visões de guias. E então o outro Lâmina Sagrada usou essa chance que ele teve da Anya de estar distraída para derrubar a asa do Mordred e fazer ela cair do céu. Os Nezeio então decidiu retirar as suas tropas, mesmo podendo ter acabado com tudo em um bombardeio aéreo, já que as tropas dos cavaleiros haviam saído da nave em direção à batalha. E ele fez isso pois reconhece que um país sem o apoio de seu povo não valia a pena se aliar. Porém, ainda assim se pergunta o que o imperador teria feito nessa situação se ele estivesse ali. O ataque dos cavaleiros continuou contra aquelas tropas dos eunucos, com o Shingeki conseguindo chegar até onde eles estavam, saindo do seu Nightmare e com uma espada matando um por um. O Zero também chegou naquele local e recebeu a notícia que os eunucos deram a Kallen de presente para a Britânia, e ela estava em posse do Suzaku, o que revoltou ainda mais o Lelouch, porque o Suzaku tirou ainda mais coisas deles, como se quisesse deixar Lelouch sem nada. Então a batalha acabou e quando a poeira baixou, o Jet Horde queria casar a Imperatriz com o japonês para fazer a mesma jogada que a Britânia estava fazendo anteriormente. E o Zero também estava até pensando em seguir isso, porém todas as mulheres dos cavaleiros e até mesmo a C2 contrariaram eles. E o Zero então arranja qualquer desculpa para sair dessa confusão que estavam tendo e não entendia o porquê de tanta rejeição, até que recebeu um telefonema de Shirley e aproveitou isso, pergunta para ela sobre separar um casal para fazer um matrimônio político. Porém, a Shirley diz para ele não fazer isso, que para ela e para as mulheres em gerais, o amor é poder e te faz mudar até mesmo como pessoa e o faz não parar de pensar no seu amado ou a sua amada. E a Shirley pergunta se ele nunca sentiu isso antes, e então ele se lembra dos seus sentimentos em relação à sua irmã e da promessa que ele fez. E então Lelouch agradece a Shirley por o lembrar disso. E assim, obviamente, ele não aceitou a sugestão de Jet Hard e disse que o poder de todos que estavam ali vinham do coração. Os poderes, inclusive dos cavaleiros, como a organização vinha do coração de cada um. E bem, para não levantar suspeitas, havia um falso Lelouch atuando na escola, que era a Sayoko, que estava se passando por ele e até mesmo cometendo alguns deslizes de personalidades que são apontados por Holo. O esconderijo deles ficava numa sala secreta na biblioteca, e quando a Sayoko
estava disfarçada de Lelouch e estava saindo de lá, ela vê Shirley ali naquele local, e para que a Shirley não visse aquela entrada que estava se fechando ainda, ela decidiu distrair a Shirley, aparentemente beijando ela. Óbvio que se passando por Lelouch nesse momento, né? E agora sobre o próprio Lelouch, ele iria voltar para a Área 11 através do seu Nightmare, que tinha algumas funções aquáticas. Mas, além de seu objetivo como Zero de conquistar Britânia, agora ele e C2 tinham outro alvo principal, a ordem religiosa que estava por trás de diversos testes para criar portadores de guias. Ele queria dominá-la para superar o poder do Imperador no quesito guias. C2 e ele sabem que a ordem muda de localização conforme é eleito um novo líder. E agora eles sabem que a ordem estava em solo da Federação Chinesa, dita pelo próprio V2 para C2 anteriormente. O Lelouch estava na Federação Chinesa não por acaso, porque ele queria dominar ela para usar dos seus recursos para encontrar rastros da localização dessa organização. E então quando ele voltou para a escola, além de Shirley estar sentida, ele é surpreendido por Gino e Anya, que haviam ambos se matriculados na escola e agora também eram partes do conselho estudantil. Agora partindo um pouco para lá, no mundo C, o V2 sabia que o objetivo do Zero poderia ser ir até lá, e por isso havia convocado o Jeremiah e a equipe que o criou. O Jeremiah esse que era resultado de uma pesquisa que estavam tentando recriar os poderes de C2, e agora porque eles chamaram eles ainda não foi revelado, e aqui eu termino o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa o tempo que eu passei fora e principalmente ficar quase 4 semanas sem postar vídeo de Code Geass. Eu acho que passou de 4 semanas, aliás. Eu planejo fazer mais ou menos 30 minutos por vídeo, por isso esse vídeo teve mais de 5 episódios, né? Porque os episódios em si não tinham tantas explicações, eram mais dinâmicos. E eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, se inscreva e fui!